Bem-vindos a mais um vídeo. Que a paz, que excede todo entendimento, que só está em Jesus, conceda graça nesse dia, na sua vida, na sua casa, na sua família e em tudo que há no teu nome. Agora vamos para a palavra do Senhor para te dar força, vigor, renovo nesse dia? Então vamos lá. Em 1 Reis, a partir do capítulo 11, fala assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hitititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir outros deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como foi o coração de seu pai, Davi. As pessoas erradas, elas podem te afastar de Deus. Deus, ele sabe o que você não sabe. A persistência com Deus te levará a viver a vontade dele. O buscando na palavra, o jejum te preparará. A oração é a intimidade que te faz confiar e ficar seguro nele, obtendo sabedoria, prudência e discernimento para não tropeçar em pedras pelo caminho. Se Deus falar não, obedeça. A persistência fora da vontade do Senhor te levará à desobediência, e a consequência disso será sofrimento. Não permita pessoas erradas na sua vida. Mantenha distância. Em 1 Coríntios, a partir do capítulo 5, verso 33, fala assim: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu poderia falar muitas coisas nesse vídeo. Deus me direcionou em muitas coisas. E eu anotei tudo para poder compartilhar com cada um de vocês, porque eu entendo que é um novo tempo e pessoas estão passando por muitas turbulências nessa fase. Fases não somente no financeiro, mas também nos seus relacionamentos. E às vezes a gente não entende por onde começar, como fazer. E eu gostaria de ler, é um pouco longo esse texto, mas eu convido você também aí na sua casa, colocar e meditar. Em 1 Coríntios, a partir do capítulo 7, vai te dar uma compreensão de tudo aquilo que você precisa sobre os seus relacionamentos. Às vezes a gente quer fazer com a nossa mão, às vezes a gente quer colocar pessoas que a gente acha que é boa e quer ter um relacionamento seguro com essas pessoas. Mas a gente não entende que Deus, ele ouve conversas que normalmente a gente não ouve. Deus, ele sonda coração e sonda a mente. Então que nesse dia você possa ouvir somente aquilo que Deus está falando para você. E que essa palavra venha te dar força, sabedoria. E se você está confuso com alguma coisa ou por algum relacionamento que você entrou e não sabe se é a vontade de Deus, ou se você está num relacionamento e quer sair porque você acha que não é a vontade de Deus, que essa palavra venha te trazer clareza, que o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, venha te dar clareza nesse dia, para que você possa fazer somente a vontade dele. Porque quando a gente bate de frente com a vontade de Deus, a gente acaba se transformando em coisas que não é do agrado de Deus. E quando a gente se transforma em pessoas que não é do agrado de Deus, é a gente que acaba sofrendo as consequências. Então que nesse dia o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Vamos para a palavra? Eu escrevendo essa mensagem de hoje, o Senhor falou muito ao meu coração. Tem pessoas que estão passando por muitas crises, não somente no financeiro, mas também nos seus relacionamentos. Talvez entre pai e filho, mãe e filho, entre mulher e homem. Eu não sei qual é o seu relacionamento que você tem passado por crises, mas que o Senhor venha falar ao seu coração e te trazer clareza. Eu creio que Ele já está falando com cada um de nós aqui. Eu sempre gosto de falar que a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, ela corta tanto para quem fala quanto também para quem ouve. Então que nesse dia Deus possa te trazer clareza de tudo aquilo que você precisa. E se você está orando e as coisas não estão acontecendo ainda do jeito que você espera, permaneça no Senhor, porque Ele sabe de tudo e Ele sabe quem Ele te
traz, ele sabe quem ele te entrega. Então, às vezes, a gente quer quebrar a cara fazendo com a nossa vontade. Simplesmente ouça aquilo que Deus diz e que isso veio te trazer clareza nesse dia, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios, a partir do capítulo 7, fala assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A partir mais ou menos do verso 4 fala assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unem-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem o domínio próprio. A partir do verso 8 fala assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem se casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar-se, ou então reconcilie-se com seu marido, e o seu marido não se divorcie da sua mulher. No mesmo capítulo, a partir do verso 39, fala assim: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar-se com quem quiser, contanto que ela ou ele pertença ao Senhor. Cuidado com os sonhos. Do mesmo jeito que Deus fala através dos sonhos, o diabo também usa os sonhos para lançar setas inflamadas. Ore e peça sabedoria a Deus para discernir os sonhos. Cuidado com o que você pensa. Às vezes parece ser inofensivo, mas pode ser o que está te separando de Deus ou até mesmo do seu parceiro ou da sua parceira. Jejue em favor disso. Peça para Deus te libertar. E por que eu trouxe essa mensagem aqui? Foi porque eu queria? Foi porque eu pensei? Não. Foi porque o Senhor falou fortemente comigo. Eu sempre gosto de trazer aquilo que Deus me direciona aqui nos vídeos. E, consequentemente, pode ser uma afronta para você que está aí do outro lado, porque está passando uma batalha no seu relacionamento. Eu já testemunhei algumas vezes que nem sempre o seu relacionamento, por estar na presença de Deus, vai ser ausente de brigas ou de lutas. Consequentemente, cada um de nós passamos por estações. Essas estações é aonde acontece os desertos, né? A falta da chuva, é aonde algumas áreas começam a ficar totalmente ressecadas ao ponto da gente falar: meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso que Deus faça frutificar aqui. Às vezes o lugar que você se encontra no seu casamento, no seu relacionamento, seja ele qual for, talvez entre pai e filho, mãe e filho, talvez esteja totalmente ressecado diante da estação. Talvez você não consiga encontrar a vida no momento que você está. E quanto mais a gente pensa nas lutas, quanto mais a gente pensa que a gente não vai conseguir, que é muito difícil buscar a Deus, é melhor continuar do jeito que tá aí, empurrando com a barriga, mais as coisas vão ficando difíceis. É igual eu gosto de falar, Deus ele vai limitando o nosso lugar. E aí é onde a gente vê que a gente não tem pra onde correr a não ser pra presença dele. Pelo menos comigo foi assim. Quando Deus ele começou a fechar o lugar onde eu me encontrava, eu vi que eu não tinha pra onde correr, a não ser para os braços do Pai. Então, que você não venha fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça que ela falava assim, que estava jejuando, orando a favor do relacionamento dela, e ela estava falando justamente sobre o relacionamento entre uma pessoa que ela tinha na vida dela. E pelo que eu entendi, essa pessoa, ela simplesmente se afastou, se ausentou da vida dela enquanto ela orava e jejuava. E ela continuava pedindo para Deus trazer essa pessoa para ela, porque ela precisava, ela queria ter uma vida, uma família com essa pessoa. E ao ler a mensagem dela, na hora o Espírito Santo falou comigo: se você está orando, se você está no seu lugar de posicionamento, tem que esperar em mim. E vai ter vezes que eu vou afastar aquilo que você tá mandando trazer, porque eu sei o que é melhor pra você. Eu sei o que é melhor pra você em cada momento. Então, se Deus ele tá afastando, não queira correr atrás daquilo que Deus está te afastando nessa fase, nesse momento. E se for pra Deus trazer aquilo que você tanto sonha e almeja e não for corromper o seu coração, Deus ele sabe o momento certo de te entregar. Só fique no seu lugar, sendo obediente,
sabe? Temendo ao Senhor. Não é, eu vou fazer do jeito que eu quero, como eu quero. Não. Carrega a sua cruz literalmente e vai caminhando, sabe? Olhando para Cristo, olhando para aquilo que Deus está te falando. Se você ouvir os ruídos, se você ficar olhando para aquilo que está à sua volta, você não vai conseguir persistir. Se Deus ele está afastando, seja obediente, não fica correndo a contramão daquilo que Deus está mandando você fazer. Quantas das minhas vezes eu já não fui essa moça que eu falava, Deus, eu preciso de tal coisa, Deus, traz para mim, Senhor. Faz desse jeito. Achando que o jeito meu era melhor do que o de Deus. O que eu não compreendia é que eu não estava preparada para viver aquilo que eu estava pedindo. E Deus, ele consequentemente estava me preparando para receber lá na frente. Então é caminhar com Deus confiando que ele sabe o melhor momento de entregar aquilo que você sonha, aquilo que eu sonho. Então, às vezes você tá orando por certas coisas, não somente um relacionamento, pode ser algum bem material, uma casa, um carro, talvez é um sonho. Um sonho é um sonho. Não tô aqui para julgar o seu sonho, porque por muitas vezes eu falava, Deus, por muitas vezes eu orei certas coisas e o que parecia ser tão fútil para outras pessoas, para mim era um sonho tão impossível, tão grande e nada acontecia. Mas eu sei que o Senhor sabe o momento certo de me entregar. E quando eu descansei meu coração em Deus, quando eu aprendi a entrar no descanso dele, sem ficar questionando porque estava demorando, ou porque eu já estava, vamos falar, mais velha e eu queria viver muito aquilo, é descansar em Deus, é entender que ele tem o melhor momento para cada um de nós. E não queira, sabe, viver uma vida com uma pessoa que não busca o mesmo caminho, porque isso vai te trazer muito transtorno. A palavra mesmo fala, contanto que ele pertença ao Senhor, tanto ele quanto ela, independente da pessoa, tá? Muitos homens me acompanham aqui e falam assim, eu não sei mais o que fazer, eu fui largada, minha esposa saiu de casa, arrumou outra pessoa e eu tô aqui, eu continuo orando e jejuando. A gente tem que ter intimidade com Deus, porque somente a intimidade vai te dar um direcionamento. Eu poderia muito bem aqui falar, você poderia fazer isso da forma tal, de que adianta? Deus, ele já é bem claro. Todas as coisas que você tem dúvida, tá na palavra de Deus. E se você não tá tendo clareza, você precisa entrar no lugar de intimidade com ele. Esse lugar traz um pouco de desconforto, mas quando você entra e ali habita, você pode ter certeza que tudo vai servir de clareza para você em todas as áreas da sua vida. É só você orar sinceramente para Deus e falar, Senhor, a pessoa que eu me encontro no meu relacionamento, ela me abandonou. Eu não sei se é a sua vontade, Deus. Se for para essa pessoa voltar para minha vida, eu me posiciono hoje em oração, em jejum, para que essa pessoa venha para minha vida. Mas se o Senhor tem algo muito melhor para mim, Deus, se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, que seja feita a sua vontade. Porque não adianta a gente, às vezes, eu enjoei do meu casamento. Eu também falava isso. Eu enjoei do meu casamento, a pessoa que eu me encontro parece que não liga pra mim. Por quê? Porque no jeito que eu tava levando a vida, obviamente, as coisas não seriam fáceis. Igual eu falo, Deus vai, limitando o lugar, pra você ver que você precisa dele. Então, quando eu falava, eu enjoei do meu marido, por quê? Eu tava levando uma vida como eu queria. Como que eu ia ter um casamento próspero, abençoado, na presença de Deus, se eu tava buscando coisas do mundo? Era impossível viver um casamento feliz daquela forma. Eu passei por muitas crises no meu casamento, no meu relacionamento. Já fazem 13 anos que eu estou casada com o mesmo homem da minha vida. Eu namorei ele por 7 anos e depois a gente se casou. E quando a gente se casou, como eu não estava debaixo de oração, eu não tinha uma família que orava por mim, que jejuava pelos meus relacionamentos. Por isso que eu falo quão importante é você ser o alicerce da sua casa, sabe? Sobre a sua descendência. Ore sempre. Esteja sempre na presença de Deus, pedindo para que Deus vá adiante de tudo que é seu, de tudo que é teu nome, porque, consequentemente, você vai entrando, sabe, na presença de Deus. E Ele vai te livrando, Ele vai te ajudando, Ele vai te orientando. Então, quando eu casei, minha vida era completamente diferente. Eu não tinha um pensamento de sabedoria, era tudo assim, coisas do mundo. Eu me enchia de coisas do mundo. Quando eu casei, era uma crise atrás da outra no meu relacionamento. Então, assim, o meu namoro já era um namoro muito conturbado. Nunca foi um namoro, sabe? Era sempre muitas brigas, desconfiança. E ali, quando eu casei, eu acabei trazendo isso do meu relacionamento, do meu namoro, pro meu casamento. E a gente brigava muito.
Tanto que por mais que Deus tinha feito um milagre na minha vida de ter me dado meu filho, né, o meu primogênito, a gente ainda se encontrava em muitas crises. E eu não tinha confiança, sabe? Não tinha aquele apoio. Eu não conseguia conversar com ele, contar as coisas que eu normalmente contava para as outras pessoas. Eu não tinha vontade de contar para ele. Eu não fazia do meu marido o meu melhor amigo. E uma coisa que a gente precisa entender é que na palavra do Senhor, a gente vai encontrar tudo. Então talvez você esteja assim, ai, como que eu vou encontrar? Leia 1 Coríntios, a partir do capítulo 7, você vai ver como que a compreensão de Deus vai estar sobre você. Você vai começar a entender. Eu não tinha a base fundamental na minha vida, que era a Bíblia. E ali eu achava que tinha que ser, eu vou fazer do meu jeito. Era cada vez mais afundando, eu afundava cada vez mais. E até entender que eu precisava de um encontro com Deus. Quando eu tive um encontro com Deus, Deus começou a me levantar das cinzas, começou a transformar meu relacionamento, sabe? Meu relacionamento como mãe e filha, também com as outras pessoas. Eu comecei a entender coisas que eu não entendia. Então não adianta, sabe? Eu preciso... Até naquela fase eu falava, eu quero que Deus então me separa dessa pessoa, porque eu não quero mais ficar com o Alex. Eu cansei. E ali eu achava que eu poderia olhar para outras pessoas, e assim também meu marido achava que poderia olhar para outras coisas. E era uma traição assim, de celular, sabe? De ficar admirando pessoas na internet. Até que Deus me fez tirar aquelas escamas e eu caí pra real. Falei, cara, Deus me deu tanta coisa, eu vou perder tudo isso por causa de uma coisa tão idiota. Não, eu vou me posicionar. Até que eu comecei a me posicionar. E nesse posicionamento foi um dia de cada vez. Tanto eu quanto meu marido. Então eu entendi que enquanto eu não conseguia fazer certas coisas, Deus ele ia me dando força. E aí eu ia caminhando um dia de cada vez e o meu marido também. Então, assim, é algo que tem que ser conjunto, sabe? Você faz a sua parte, o seu esposo faz a parte dele, mas se ele não faz ainda a parte dele, faça você, sabe? Se posicione você. Teve horas na minha vida, teve fases na minha vida que eu não estava tão alinhada no caminho de Deus e o meu marido se posicionou, orando, jejuando pela nossa casa, pela nossa família. E ali Deus começou a trazer eu que estava mais afastada. Então, por isso que eu falo, vai ter momentos que vai ser você a intercessora da sua própria casa, ou intercessor. Então, assim, basta você estar no lugar de obediência. Cuidado com os sonhos, viu? Às vezes você pensa que sonhar com pessoas é normal. Eu sonhei com fulano, ele tava tão bonito. Sonhei com a fulana de tal. Nossa, ela tá tão bonita. Nossa, até cheguei a lembrar aqui do meu passado. Repreende. Acorda, repreende. Eu sou casada e eu sonhei com fulano de tal. Ou às vezes foi um sonho mais assim, picante. Repreende. Não permita que o diabo lance setas inflamadas sobre você enquanto você durma. Antes de dormir, ore ao Senhor. Senhor, guarda a minha vida, guarda meus filhos, guarda minha casa, guarda meu marido. Fica do meu lado, Senhor. Não permita que o diabo lance setas enquanto eu durmo. Às vezes tem gente que pensa que sonhar com certas coisas é normal. Não é normal. O diabo, ele entra em várias áreas, principalmente quando a gente dá brecha. Então, se você tá sonhando com muitas coisas que não é do agrado de Deus, fala, Senhor, abra meu entendimento. Abra meu entendimento, porque eu não quero mais sonhar com fulano de tal. Eu não quero mais ter sonho com homens durante a noite, muito menos com mulheres. Eu não quero que o diabo me toque enquanto eu durmo. Seja firme. Se tiver que jejuar em favor disso, jejue. Por muitas vezes eu te encontro de frente a frente com o diabo durante a noite. Durante a madrugada eu acordava cansada, exausta. E ele colocava coisas sujas no sonho. Eu acordava, jejuava. Eu entregava aquilo pra Deus. Até que aquilo foi ficando cada vez mais pequenininho, cada vez mais aquilo foi ficando imperceptível até o ponto de eu não sonhar mais. Então entregue os seus sonhos para Deus, entregue tudo para Deus. Às vezes quando você pensa, eu sonhei, é normal, não é normal. Eu preciso falar isso aqui porque eu sei que muitas pessoas vão ser libertas através desse vídeo. O Senhor já tinha falado ao meu coração. Então, assim, tudo aquilo que eu vivi um dia, eu sei que é para curar outras pessoas também através da minha vida. Hoje eu não tenho vergonha de vir aqui e falar daquilo que eu pratiquei, daquilo que eu fiz. Hoje eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Deus, ele me fez nova. Então, assim, é lógico que eu sou falha, eu sou pecadora, mas hoje tudo se fez novo através da presença de Deus. E hoje, aquilo que um dia eu tive vergonha, aquilo que um dia eu fui escrava, hoje, para honra e glória de Deus, pelo sangue dele derramado na cruz, eu não sou mais aquilo. Então, às vezes você deitar na cama, colocar sua cabeça no travesseiro e diante das lutas que você tá vivendo, o cansaço, o esgotamento,
relacionamento, tá cansado, o seu relacionamento é sua briga, em muitas áreas você é frustrada, talvez na sua intimidade com o seu marido, com a sua esposa, e você entrou no Instagram, você viu uma pessoa bonita. Aí você fala, nossa, fulano tão bonito. Aí você começa a pensar na pessoa. Aí você vai, deita a cabeça no seu travesseiro e começa a pensar na pessoa. Eu fui essa pessoa. E por muitas vezes eu deixava aquilo ir, sabe, me levando. Eu dava brecha. O diabo jogava setas inflamadas e aquilo eu acatava pra mim. Eu ficava pensando. Até o ponto de eu falar, nossa, eu não quero mais meu marido. Nossa, enjoei, não quero mais, cansei. Nossa, eu só comecei a ver os pontos negativos do meu relacionamento. Por quê? Porque de noite eu deitava no travesseiro e eu ficava idealizando uma vida perfeita. Ou talvez com outra pessoa. Como que ia ser se eu não estivesse com fulano de tal? Como que ia ser se eu estivesse com fulano Beltrano? Sabe? Então assim, não dê essas brechas. O sonho é uma porta aberta que você abre direto pro inferno às vezes quando você permite essas coisas. Então do mesmo jeito que você tem uma ligação muito grande com Deus através do sonho, que ele já revelou muitas coisas pra mim através do sonho, e aí, por muitas vezes aquilo foi uma esperança e uma fé que eu tinha de buscar, porque Deus ele já tinha me mostrado que iria acontecer certas coisas. A gravidez do meu filho mesmo, Deus me revelou através do sonho. E ali eu já sabia que Deus ia fazer, porque Deus ele começou a falar comigo através da Bíblia e confirmou no sonho. Assim também é com o diabo. O diabo, às vezes, ele lança setas pra você através do sonho. E se você abrir a porta escancaradamente e falar assim, eu vou viver esse desejo aqui. Só eu que tô pensando mesmo, não tem problema nenhum, eu vou ficar aqui pensando. E aí? Cada vez mais, aquilo que o diabo lançou sobre você vai estar penetrado dentro da tua alma. E é aonde que você vai falar assim, eu não quero mais o que eu tenho, eu quero viver aquilo que eu tava pensando, eu quero um outro casamento, eu quero uma outra pessoa. Não esquece que as brigas, as coisas que você já cansou talvez de viver com sua esposa, com a sua pessoa que você tá do seu lado, também, consequentemente, vai acontecer lá no futuro com essa pessoa. É uma coisa assim, a gente tem que semear. Semeia um casamento bom, próspero na presença de Deus, que você vai ver os frutos que você vai recolher lá na frente. Então não adianta. Por muitas vezes eu queria uma vida perfeita, e eu tava ali, de braço cruzado. E eu falava, sabe, eu não tinha sabedoria, eu não sabia por onde que eu começava, eu não tinha pessoas que me direcionavam, eu não tinha aceitado Jesus, então eu fazia do meu jeito. Ali, cada vez mais eu afundava. Até que Deus, ele começou a falar comigo, porque tem uma hora certa para que Deus venha e trabalhe na nossa vida e nos resgate, sabe, daquilo que a gente parece que tá ali, se afogando. E a gente entenda que é Ele, é dele que vai vir tudo aquilo que a gente precisa, sabe? As necessidades, a gente só vai ser controladas na presença de Deus. E Deus, ele controlou as necessidades que eu tinha lá atrás, hoje eu não tenho mais. Pra honra e glória de Deus, Ele me libertou de muitas coisas que eu era escrava. Então, assim, hoje eu deito minha cabeça no travesseiro e falo, Senhor, obrigada pela família que eu tenho. Obrigada pelo meu marido, obrigada pelos meus filhos, obrigada por o Senhor preencher todas as áreas dentro de mim. E se levante como intercessora. Levante protegendo, sabe? Fala assim, eu vou levantar, eu vou fazer a minha parte, eu quero proteger o meu lar. Eu sei que o único que pode fazer isso é Jesus. Então, peraí, eu vou fazer a minha parte. Eu vou jejuar, eu vou orar. Eu vou ler a palavra, nem que seja um pouquinho. Cada dia você vai um pouquinho. E você vai ver o quanto Deus vai se fazer presente no seu casamento. Sabe, no seu momento de intimidade. Ele vai entrar em todas as áreas. Acredite, Deus ele é fiel para fazer em todas as áreas. Então descansa seu coração. E se Deus está afastando certas coisas na sua vida, deixa que Deus afaste. Ele sabe o melhor momento de trazer o renovo. Porque em Deus tudo se faz novo. E quando Deus faz tudo novo, é tudo novo. Até aquela coisa velha que você fala, meu Deus, meu relacionamento tá acabado, desgastado, já não tem mais nada, já não confio. Deus, ele faz nova todas as coisas, porque ele fez assim com o meu relacionamento. Hoje eu confio, hoje meu marido é meu melhor amigo. Tudo que às vezes eu falava, às vezes, pra pessoas, sabe? A crise maior no meu relacionamento era essa. Eu confiava mais em outras pessoas do que no meu próprio marido. Então, hoje eu revelo as coisas às vezes que eu quero contar pra ele, sabe? Falar, ai, marido, aconteceu isso, não sei o que você acha? Você acha legal? Sabe? Não, antes eu era aquela pessoa que comprava as coisas escondidas dele, guardava dentro do guarda-roupa. Eu saía
de manhã, eu voltava só de noite. Eu não queria ser a dona de casa, sabe? Aquela dona de casa que muitas pessoas falam, nossa, é uma dona de casa tão abençoada, Evelyn, meu Deus, eu não era essa pessoa. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo, é Jesus. Foi tudo Ele que fez. Ele faz nova todas as coisas. Hoje eu tenho confiança, sabe? Eu ficava assim, deixa eu ver seu celular, deixa eu ver seu celular. E aí eu ficava lá, era briga. Ai, sabe aquele negócio que você não pode olhar pro lado assim, que eu não tinha confiança? Hoje eu tenho confiança, porque Deus me permitiu isso, sabe? Eu confio, meu marido, como sabe a palavra de Deus, eu sei que Deus, ele revela coisas pra ele, eu sei que Deus tá aguardando, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não é porque meu marido sabe a palavra de Deus que eu vou ficar aqui, ó, dormindo, em berço esplêndido, e as coisas boas vão acontecer. Não. Posicionamento em todas as áreas da sua vida. Eu faço a minha parte para que Jesus venha fazer também aquilo que ele me prometeu. Lembre-se que a sua oração pode chegar aonde você não pode. É uma proteção tanto para você, tanto para o seu relacionamento, tanto para os seus filhos. É um escudo protetor para todas as horas. Só Deus pode te dar a resposta que você precisa nesse dia. Entra no quarto, vai no quintal da tua casa, fala, Senhor, eis-me aqui, eu entrego meu relacionamento. Eu não sei se isso é a sua vontade, Pai, mas me dê clareza na minha mente, no meu coração. Se for da sua vontade, me dê força para persistir no jejum, na oração. Eu não quero desistir do relacionamento que o Senhor um dia permitiu eu ter. Só que às vezes a gente quer lutar por coisas que não foi Deus que nos deu. Então que nesse dia a graça, a misericórdia do Senhor vá de encontro com você. E se você tiver que ser a intercessora da sua casa, do seu lar, o intercessor seja, sabe? Faça, guerreie pelos teus, não entregue aquilo que Deus te entregou um dia nas mãos do diabo, não permita com que coisas que talvez o diabo lançou para você durante a noite, durante a madrugada, durante uma visitinha no Instagram, sabe? Não permita isso em nome de Jesus. Fala, Senhor, o meu casamento está blindado na sua presença. Leia 1 Coríntios a partir do capítulo 7, leia no seu momento da tarde, da noite, você vai ver quanto Deus vai falar com você sobre relacionamento, quanto que ele vai te ajudar, sabe? Se às vezes você tá perdido sem saber por onde começar ou recomeçar, peça para que Deus, que a graça dele venha sobre você e os teus. Que Jesus guarde você, sua casa. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau!